Olá, eu resolvi começar a gravar alguns vídeos para falar de livros. É um projeto que há muito eu vinha adiando, mas enfim, eu precisava começar, né? E para começar, né, essa série de vídeos que eu pretendo gravar para falar sobre livros, eu quero começar de uma maneira, eu diria, um tanto inusitada. Porque eu não quero falar nesse primeiro vídeo dos livros que eu já li. Escolher um livro aqui e começar a falar de um livro que eu já li, mas dos livros que eu ainda não li. Eu tenho certeza que eu não sou o único, né, que tem livros na estante que clamam por ser lidos. Aquele livro que você comprou, talvez por alguma indicação, e eu devo dizer que a maioria dos meus livros eu comprei por indicação de alguém. São pouquíssimos os livros que eu descobri assim, por pesquisa própria, digamos. Mas enfim, eu tenho certeza que se você comprou, né, um livro é porque algo nele lhe chamou a atenção. Alguém falou muito bem dele, você leu um texto, né, sobre ele, alguma resenha que o deixou curioso, né, para ler esse livro. E eu tenho certeza que se você o colocou na sua estante foi por alguma razão que você julgou, né, esse livro um livro digno de ser lido. Mas enfim, eu separei aqui alguns livros, né, para falar nesse primeiro vídeo. Não vai ser um vídeo longo, né, já adianto. E todos os livros que eu vou falar aqui são romances, são obras de ficção. Com exceção desse primeiro livro, que eu quero começar falando dele, do Pierre Bayard, Como Falar dos Livros que Não Lemos. Né? É um livro bastante inusitado, bastante curioso, né? Onde o autor, né, que é um crítico, um professor de literatura, na verdade, na Universidade de Paris, ele vai exatamente dar algumas dicas, algumas diretrizes. Na verdade, aqui é um livro sobre como ler livros, na verdade, né? Assim, de uma maneira bem inusitada. Bom, então, assim, baseado, né, na esteira, né, das dicas que o Pierre Bayard dá sobre como falar dos livros que ainda não lemos, eu quero começar a falar de alguns livros, né, que eu tenho na minha estante que eu ainda não li. Talvez você conheça alguns deles, né, talvez você conheça todos, mas, enfim, são livros que eu ainda não li. Eu quero começar falando desse livro aqui, Adam, Filho de Cão, do israelense Johan Kaniuk. Né? Esse livro ele teve ele já foi traduzido para o português muito tempo atrás, lá na final da década de 70, início da década de 80, salvo engano. Mas foi não era uma tradução direto do hebraico. Né? E essa tradução aqui que eu tenho em mãos é a primeira tradução direto do hebraico, feita por uma especialista, né, por uma professora da USP, especialista em literatura hebraica, Nancy Rosenchan. E, bem, por que eu comprei esse livro? Porque a história dele me chamou a atenção. Eu nunca tinha ouvido falar do autor, então esse aqui talvez seja o único livro da lista aqui que eu separei, que eu descobri por conta própria, digamos assim. Por que eu comprei esse livro? Porque a história me chamou muita atenção, por se tratar, né, de um camarada que aqui o contexto do livro é a questão do Holocausto, dos nazistas, né, da Segunda Guerra Mundial. Então tem um personagem chamado Adam Stein. Inclusive esse livro ele foi adaptado para filme, né, um filme que saiu em português. O nome agora não me lembro, mas enfim, é com com Willem Dafoe, né, aquele ator. Só que ele é o vilão, né, ele encarna o comandante Klein no livro, né, no filme, melhor dizendo. Bem, esse livro ele vai falar da história de um homem chamado Adam Stein, que ele era um artista circense, né, de circo. E esse comandante Klein, ele foi salvo do suicídio uma vez que viu esse Adam Stein fazendo alguma sketch, alguma coisa assim. E quando os judeus eles vão, né, ser capturados ali pelos nazistas, esse comandante Klein ele lembra do Adam Stein, do protagonista. E em vez de matá-lo, ele recruta, digamos assim, ele para entreter, né, os seus compatriotas judeus antes deles serem mortos na câmara de gás. E o nome do filho é Adam, filho de cão. Enfim, existe toda eu acredito, uma referência, né, bíblica, né, Adão, Cã, enfim. Mas é porque o comandante Klein, ele manda que o Adam Stein, ele faça esse entretenimento colocando-se de quatro, igual um cachorro, né, igual um cão. Ele tem um cão e meio que a ideia é que ele se pareça com o cão, ele imite o cão e entreta os seus compatriotas, enfim.
Então, assim, eu achei, assim, tem essa questão do humor negro, né, um tanto no ar, né, um tanto negro, aí o humor desse livro, ele foi escrito por esse autor israelense, né, e esse autor é um dos autores que começou a publicar romance depois da criação do Estado de Israel em 1948. Tá, esse livro ele foi publicado pela primeira vez, né, deixa eu ver o ano, não achei aqui o ano, mas enfim, salvo engano foi publicado na década de 60, alguma coisa assim. Então eu achei muito interessante essa história. Mas ainda não li, né? O outro livro também é de um autor de ascendência judaica, que é o Michael Chabon, Associação Judaica de Polícia. Né? Bem, por que eu comprei esse livro? Porque, por indicação, né? Eu tenho amigos que gostam do Michael Chabon, o Emílio Garofalo é um deles, né? E ele e o Philip Schultz, né, que é um camarada com quem eu dividi um site, o Literatura e Redenção, ele escreveu um texto, né, no Literatura e Redenção sobre este livro e me deixou bastante curioso. Esse é o segundo livro. O terceiro livro é do James Agee, Uma Morte em Família. Esse livro eu comprei por indicação, né, de um grande amigo, que é o Sérgio de Souza, que escreve para o site, blog O Camponês. Bem, aqui na contracapa diz: uma morte, em pleno vigor, um homem é tirado de sua família. Uma notícia que poderia ser dada em qualquer momento, em qualquer romance. Esse livro ele ganhou o prêmio Pulitzer, né? E esse autor ele foi um autor que morreu muito jovem. E eu achei esse livro por acaso numa livraria. Era até difícil de achar ele em sebos. Eu procurava na estante virtual. Eu lembro que na época era bem difícil de achar na Amazon. E por acaso eu achei ele numa livraria. Ele estava lá na queima de estoque. Eu comprei, eu acho que por R$5 ou 10, não lembro. Enfim, foi um achado. E da última vez que eu tentei pesquisar novamente por esse livro, foi bem difícil de encontrar alguma coisa. E o que eu encontrava era muito caro. Mas enfim, Uma Morte em Família. Indicação desse amigo Sérgio. Bem, eu falei que eu teria aqui alguns autores entre conhecidos e desconhecidos. Esses autores que eu falei até agora são autores relativamente desconhecidos. Agora vou começar a falar de alguns autores mais conhecidos, né? Especialmente do público brasileiro. Bom, esse aqui, William Faulkner, Enquanto Agonizo. Né? Também foi por uma indicação, mas não assim uma indicação direta de algum amigo, mas enfim. Enquanto eu lia, teve um tempo que eu estava pesquisando sobre a relação da literatura com o calvinismo, né? E aí, na época, eu descobri que o William Faulkner, e aí até eu acho que é o Carpo, Otto Marie Carpo, ele cunha um epíteto, né, para o Faulkner, chama ele de o calvinista maldito. Né? Eu adorei esse epíteto. Mas enfim, esse livro, Enquanto Agonizo, inclusive o Harold Bloom, o famoso crítico de literatura, crítico literário, ele diz que ele elege o primeiro parágrafo desse romance como o começo mais brilhante, né, de todos os romances americanos do século XX. Então, para que vocês não fiquem tão curiosos, né, eu vou ler aqui esse começo. Diz assim: Jewel e eu saímos da plantação, seguindo a trilha um atrás do outro. Embora eu esteja 5 metros à frente dele, qualquer pessoa que nos observe do depósito de algodão pode ver o chapéu de palha rasgado e poído de Jewel ultrapassando por uma cabeça o meu. Realmente é bem interessante esse começo. Mas enfim, sobre o que trata o livro? Ele trata, né, de uma família que se reúne para cumprir o último desejo da matriarca, ser enterrada em Jefferson, né, ao lado de seus parentes, uma cidade. Então o marido sai com os 5 filhos, com um caixão, né, levando o caixão, determinados a cumprir seu objetivo sem saber como essa viagem mudaria as suas vidas. William Faulkner. Os outros 2 livros, os próximos 2, são de um autor chamado Anthony Trollope, O Guardião e as Torres de Barchester. Por que eu comprei esse livro? Esse livro, O Guardião, ele faz parte daquela... É um dos livros resenhados ou tratados naquele livro Pastores nos Clássicos, né? Do Ryken, do Philip Ryken e do seu pai Leland Ryken, onde eles vão analisar obras de literatura em que a figura central é um clérigo, né? Um pastor, um padre, enfim. E foi por isso que eu comprei esse livro, mas eu ainda não li, né? O Trollope, ele é um autor bastante conhecido, né?
especialmente do público inglês. Foi um autor muito, muito popular na sua época. E esses livros, né, O Guardião e a Torre de Baxter, na verdade ele tem uma série de livros somente sobre questões clericais, né, questão da relação da igreja com a sociedade. Enfim, na época vitoriana ali. Então, são livros que também ficam gritando na estante para eu ler. Haja visto que eu tenho muito interesse nessa temática de pastores e literatura, enfim. Dentro dessa mesma toada, Diário de um Pároco de Aldeia, do Georges Bernanos, do francês Georges Bernanos. Essa é a edição nova, né, da editora Sétimo Selo, traduzido pelo Roberto Malé, né, que eu costumo dizer que é a voz mais potente, né, do Brasil. Eu amo as narrações dele, os áudios que ele tem um canal no YouTube onde ele faz leituras, né, especialmente de Nelson, de tantos outros autores que eu aprecio. Eu tenho as 3 edições desse livro, inclusive, Diário de um Pároco de Aldeia, da Realizações e da Abril Cultural. Um outro, também por indicação do Sérgio, eu vi o Sérgio de Souza, mais ou menos citando ele, falando desse aqui do Greene, né, Graham Greene, O Cerne da Questão, cuja primeira edição em português foi horrivelmente traduzido, né, o título como O Coração da Matéria, né. Mas enfim, essa aqui é uma tradução mais nova, mais recente, tá, do Greene. Também tem muita questão da temática religiosa, embora a partir de um viés católico, que é o Greene era católico, ele é conhecido, inclusive, ele faz parte daqueles chamados autores romancistas católicos, né? E dele eu já li, inclusive, O Poder e a Glória, né, que é considerada a sua obra-prima. É um livro espetacular mesmo. Mas esse, O Cerne da Questão, eu ainda não li. Ainda falando de autores católicos, esse autor também é conhecido, embora, assim, talvez não tanto, mas ele é um autor conhecido, muitos consideram o maior escritor do século XX, né? Do Evening Walk, né? Retorno a Brideshead. Eu tenho uma outra edição dele também, uma edição antiga do Círculo do Livro, A Volta à Velha Mansão. Na verdade, essa tradução aqui é a mesma, é o mesmo tradutor, mas essa edição aqui da Companhia das Letras, que veio no Peg Livros, né, aquele clube de assinatura, é uma tradução revisada, tá? Então o texto dessa edição aqui ele está melhorado, de fato. Evening Walk. Um detalhe, esse livro aqui, essa edição da Companhia das Letras, ela tem a apresentação do brilhante Alexandre Soares Silva, que é, pra mim, o escritor brasileiro atual que eu mais gosto de ler. Ele é genial, cara excepcional. Tá acabando. Cormac McCarthy, Meridiano Sangrento, ou Meridiano de Sangue, né, como recentemente ele foi republicado, né, pela editora Alfaguara. Essa aqui é uma edição antiga que eu tenho da Nova Fronteira, da década de 90. Bem, a indicação aqui foi do Fabrício Tavares Moraes. Ele vive insistindo para eu ler esse livro. E eu prometo que ainda esse ano eu vou ler esse livro, Fabrício, Meridiano Sangrento. Eu já li um outro do Cormac McCarthy, A Estrada, é um livro assim, brutal, um livro realmente excepcional desse autor. Tem até um filme, né? A Estrada. Mas o Meridiano Sangrento ou Meridiano de Sangue eu ainda não li. E por último, um clássico, Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Ainda não li. E por que eu comprei? Por que eu me interessei em ler? Porque um grande amigo meu também, o André Venâncio, escreveu já sobre esse livro no seu blog, ou listou ele como as melhores leituras de um determinado ano, que eu não lembro qual. E aí a gente conversou um pouco sobre esse livro naquela ocasião e ele me recomendou assim, entusiasticamente a leitura. E eu comprei esse livro, essa edição aqui do Ciclo do Livro também, com tradução do Machado de Assis. Aliás, acho que é a única tradução em português que tem desse livro é do Machado de Assis. Posso estar enganado, mas enfim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo, né, num próximo vídeo, numa próxima ocasião, falar sobre alguns... Percebam que aqui eu só falei de livros de literatura estrangeira, né, romances de literatura estrangeira. Também eu pretendo fazer algum vídeo sobre nessa mesma pegada, né, de livros que eu ainda não li, de literatura nacional. Beleza? Um abraço, espero que tenham gostado do vídeo. E de repente, se você leu algum desses livros, pode comentar. Pode trazer aí seu comentário que eu vou ficar ainda mais curioso e talvez algum deles fure imediatamente a fila de leitura. Um abraço, até o próximo vídeo.